estou recebendo o diretor da empresa VBL, Denis Policarpo. Denis, a empresa participou de uma audiência pública na semana passada, discutindo aqui com os atores envolvidos a questão do transporte público. Dia seguinte, alguns ônibus foram apreendidos e esses ônibus ainda continuam no pátio do terceiro BPM. O que aconteceu da audiência até agora em que se deu essa apreensão? Na realidade, Paulo, para a empresa foi estranha essa apreensão desses veículos, logo porque os veículos estavam todos legais, né? Em relação à audiência, a empresa recebeu algum documento pós-audiência encaminhado pela Câmara ou pelos propositores oficiando das deficiências que precisariam ser melhoradas? Não, de forma alguma. A gente não recebeu nenhum tipo de ofício requisitando melhorias em nenhuma parte da empresa. Enfim, a gente está surpreso com tudo isso que está acontecendo e fica um ícone para uma resposta aí de tudo que aconteceu e que está envolvendo o nome da empresa. Mas o vereador João Silva, que é experimentado nesta casa 5 vezes, tem que dar atenção à fala de uma pessoa experiente. Quando eu falei, já há mais de mês, que as audiências públicas daqui não estão surtindo efeito, eu fui criticado por alguns colegas. É porque venha para cá para a audiência, desabafar, insultar um, insultar ao outro, e não direciona nada, não dá em nada. E eu já estou dizendo isso, venha com uma proposta, O povo pode apresentar aqui requerimento, projeto de lei, através de seus vereadores, e todos serão apreciados e votados. A Câmara é uma parceira do povo e representa este povo. Jamais a Câmara ficará contra o povo. Agora, contra insultos de pessoas que não têm coragem de dizer para a pessoa, usa a audiência pública para dizer, aí eu não sou a favor. Já foi aqui várias audiências, Paulo, que não deu em nada. Essa da VBL, eu esperei até que a pessoa que pediu audiência pública, junto com o segmento orientado, desse entrada aqui nessa casa um requerimento para suspender a concessão de serviços para a VBL. Se esse requerimento vier fundamentado e que justifique a suspensão do serviço, com certeza o poder público fará isto. Quem argumenta que não está bem sendo servido, que venha justificar, fundamentar na lei, no contrato, aí suspende o serviço. Agora ficar com esse impasse, esse temor da empresa, onde eu falei no meu pronunciamento, que eu temia isso que aconteceu hoje, porque eu senti no rosto do dono da VBL, ele tanto irritado, tanto preocupado, porque os ônibus dele foram apreendidos, porque ele estava usando a xerox do documento do PVA, e ele apresentou o original e não liberaram os ônibus. Ele se preocupou, será que vão fazer agora o que fizeram muito próximo passado? Prenderam 30 e poucos ônibus, 80 ônibus, sei lá, e ficou a frota toda apreendida. Eu fiquei com medo dele, disse que se ele entendesse em tirar os ônibus, era um prejuízo para a população. Alguém criticou que eu estava defendendo a empresa. Não defendo a empresa, não sou advogado da empresa, eu não sou funcionário da empresa, eu sou empregado do povo. Eu estava preocupado com isso que aconteceu hoje. Se ele tirar, como ele comunicou a Câmara hoje, se ele tirar os ônibus, quem usa ônibus vai ficar de pé, vai sofrer. Nada é substituível. A VBL pode ser substituída numa boa, não tem nenhum problema, desde que se apresente uma outra empresa no mesmo dia que uma deixa de operar, a outra comece a operar. É um serviço que não pode ficar sem ser usado pelo povo de Imperatriz. Essa é a minha preocupação. E ele comunicou à Câmara hoje, e comunicou ao Ministério Público, comunicou ao Poder Público. Provável. Talvez alguém estava esperando esse momento até para apresentar uma outra empresa. Não sei. Mas que se fizer isso, que é com pressa. Amanhã de manhã, as crianças têm que vir para a escola. E o povo tem que vir para o trabalho. E os homens foram recolhidos. Aí é uma preocupação minha como vereador, como pai de família, como cidadão de Imperatriz, com isto. Me preocupei com isso ontem e falei. Não é por aí o caminho. Por favor, vamos organizar, baixar os anos e resolver a coisa como merece ser resolvida. Sem mágoa, sem fofoca, sem fuxico e sem represária. O que você, como empresário, dono de uma empresa de ônibus, que vê seus carros apreendidos sem uma justificativa palpável, justificável, fica preocupado, põe a baba de molho, ele está prevenindo o patrimônio dele, entendeu? E o poder público tem o dever
de com urgência, verificar o que está acontecendo e resolver o problema. Ele tem que se resolver com urgência. Não se pode também deixar ele à deriva e nem o povo sofrendo a falta de transporte. Pode ter sido uma fiscalização dirigida a essa interpretação do legislador? A leitura que o dono da VBL fez, que nos passou, foi essa que ele fez. Porque só a VBL presta serviço no transporte público de Imperatriz? Não, tem a VBL, tem a Aparecida, tem os táxis de lotação, queira ou não queira, estão aí operando, mas direcionaram a fiscalizar os documentos dos homens da VBL. Aí foi que despertou nele o temor. Será que vão aprender toda a frota? Será que no sábado vou ter uma surpresa de ver o batalhão da Polícia Militar na rua prendendo meus carros? E ele, talvez, pensando assim, recolheu os carros. Nem recolheu, comunicou que vai recolher. E antes que aconteça isso, eu solicito que o Poder Público, Ministério Público, Câmara Municipal, todo mundo que se interessa, se reúna hoje ainda para encontrar uma saída para esse problema, que parece que é muito grave. A gente vê, o povo é que manda. A pirâmide é o contrário, a base é que manda. Se inverte a base, complica. Eu comuniquei ontem o prefeito, a minha preocupação, comuniquei o Daniel, que é um secretário atuante do governo Madeira, me prometeu que ia levar a pauta para o prefeito, nessa esperança, juntar com a VBL e o Ministério Público e encontrar uma saída para resolver. Nós não podemos dar ter o prazer de ver nossas crianças indo de pé, ou de bicicleta, ou de qualquer jeito para amanhã para a escola. Vamos ter cuidado. E as pessoas também que proporam a audiência pública, que estão insatisfeitos, que façam presente nessa reunião, dê sua sugestão, talvez em cada cabecinha tenha uma solução do problema que possa ser conversada e chegar à resolução. Não pode dar prejuízo à população. Eu converso agora com o vereador Fidelis Uchoa, também do PRB. Vereador, você participou da audiência pública, você tem acompanhado a discussão, a Câmara recebeu o comunicado da empresa. O que dizer diante de uma situação dessa que envolve os interesses dos munícipes de Imperatriz? Paulo, primeiramente parabenizar o seu programa por estar tocando um assunto coletivo, tanto da cidade como dos estudantes, também aqui nós, representantes do povo, e a gente recebeu essa notícia hoje, assim, até assustadora mesmo, porque quem perde é o povo da cidade de Imperatriz. E toda audiência pública, Paulo, é importante tratar aqui nessa casa, mas que saia com resultado positivo. E naquela oportunidade eu estava ali e dei a minha sugestão, para justamente não haver esse impasse, essa preocupação, esse desgaste tanto do Ministério Público, do Executivo, do Legislativo. O que eu propus ali? Uma decisão que já foi dada lá pelo governador, onde o governador teve uma votação, e aqui eu quero deixar registrado que eu não estou falando mal do governador. Pelo contrário, eu tenho um respeito pelo governador sobre a questão de exonerar. O que o governador fez lá em São Luís, exonerou o ISS e o ICMS do combustível das empresas de São Luís. Pronto! Todo mundo ali, você sabe que o próprio promotor Sandro Bíscaro me parabenizou pela minha decisão, os colegas vereadores, os próprios estudantes aplaudiram a decisão e hoje está aí o desgaste. A empresa também quer receber o débito que tem também do município, o município não quer ver esse desgaste perante aos estudantes e cai para onde? Cai para as costas dos vereadores. E nós temos que dar uma resposta, a solução. E o que o companheiro João Silva colocou agora é importante. Essa reunião da classe, do movimento, dos estudantes, da promotoria, o legislativo, para a gente parar com essa situação, deixar o povo trabalhar, deixar o povo andar num transporte digno. Aqui, não estou aqui falando bem, mas é a frota mais nova da cidade. Então nós temos também, acima de tudo, ter o respeito também com a empresa, porque a empresa gera emprego, a empresa tem ali seus funcionários que dependem do sustento do trabalho. E aí cai uma bomba hoje na cidade de Imperatriz, essa situação, esse desgaste para a Câmara Vereadores, e não só para a Câmara, mas para toda a situação de Imperatriz. É lamentável, Paulo Negrão.
A Secretaria da Casa recebeu um comunicado, um ofício da empresa que opera o transporte público, a VBL, é uma dessas empresas, informando a Casa. Esse comunicado foi protocolado ao MP e ao município, que vai suspender ou pode suspender a atividade do transporte público nas próximas 48 horas, para que seja submetido à fiscalização do transporte não só da empresa, mas a todos os que operam o transporte. Como é que a Câmara viu, já que a Câmara está vindo de uma discussão de audiência pública realizada há menos de 8 dias? Todo mundo tem o direito de se sentir injustiçado. Todo mundo tem o direito de reivindicar. No momento em que eu presto serviço e há uma fiscalização sobre mim, eu tenho que aceitar a fiscalização. Mas eu também não posso deixar de reivindicar que sejam fiscalizados os outros transportes. Senão, termina se tornando uma questão pessoal contra a empresa. E a empresa se sente prejudicada. Então, ela está fazendo uma exigência normal. É uma exigência que qualquer empresário faria, qualquer comerciante faria, qualquer pessoa faria. Ela não é a única prestadora de serviço que existe na cidade. Existem várias prestadoras de serviço público, como táxi, mototáxi, táxi lotação. Então ela está pedindo que a fiscalização não seja só na empresa dela, que a fiscalização passe a ser em todos os órgãos que prestam esse tipo de serviço. Aí de se concordar, se ela está se sentindo prejudicada, eu acredito que cabe a ela buscar o direito dela. Não só a VBL, mas todas as entidades prestadoras de serviço que se sentirem prejudicadas estão no direito de procurar soluções para os seus problemas. Comunidade, diante do que foi apresentado, lido e deu-se ciência, a comunidade começou a se preocupar, o que fazer, o que dizer para essa comunidade, se ela realmente poderá ficar sem o transporte, como deve ser feito, o município deve reunir para informar como vai resolver o problema. Qual é a informação que deve ser afirmada para a comunidade diante dessa tomada de posição? Paulo Negrão, nós aqui na Câmara somos os legisladores do município. Nós não somos os executores. O grande problema é que a maioria das vezes nós somos confundidos nas nossas missões, na nossa função. O documento foi endereçado à Câmara, a Câmara deu ciência, deu conhecimento aos senhores vereadores, mas isso está na alçada do Executivo. Nós acreditamos que o Executivo realizará um grande esforço para que isso não aconteça. Até porque a empresa está dando um prazo para que essa situação seja resolvida. Então eu acredito que dentro das próximas horas haverá um entendimento com o Executivo para que isso não aconteça e a comunidade não fique prejudicada. Eu acredito nisso, eu acredito num acordo e num bom entendimento para que o povo de Imperatriz não seja prejudicado mais do que o que já é. Ok, agradecendo, portanto, as informações prestadas aqui pelo vereador José Carlos Soares, presidente da Câmara, ao final da sessão, atualizando as informações com relação à pauta do dia e também essas informações que foram oficiadas pela empresa de transporte VBL a essa Casa de Lei, ao Ministério Público e ao município de Imperatriz.